Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, meu nobre aluno, tudo bem? Espero que sim. Então, nesse momento, nós vamos iniciar mais uma aula de teologia com o professor Germano. Nós iremos dar continuidade no dia de hoje à teologia prática. Nós estamos aí trabalhando com o livro do Júlio Zabatiero e hoje nós iremos entrar na aula de número 3. Deixa eu desligar minha câmera para que você possa visualizar melhor os slides. Então, hoje, nossa aula de teologia prática, nós já falamos do sumário, né, introdução. Nós já trabalhamos aí o capítulo 1 do livro A Teologia Prática como modo de ser da teologia cristã. Nós já trabalhamos também o capítulo de número 2, Teologia Prática, uma teologia da ação e discernimento. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo de número 3, uma cristologia prática, o senhorio de Jesus. Antes de nós iniciarmos nossa aula, eu gostaria aqui de falar que essa aula de hoje, do capítulo 3, nós vamos dividir ela em 3 partes, né? A aula 1, a aula 2 e a aula 3, para que o vídeo não fique muito extenso. Então, nós vamos tentar fazer pequenos vídeos explicando todo o capítulo de número 3. Vamos lá. Então, o título do livro que nós vamos falar hoje é Uma Cristologia Prática, o Senhorio de Jesus Cristo. Então, o texto base que o Júlio Zabatiero ele vai trabalhar é Colossenses, capítulo 1, versículo do 15 ao versículo de número 20. Nós vamos fazer a leitura aqui só para que você possa ler também na sua Bíblia aí também. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, hoje nós iremos trabalhar esse capítulo 1, versículo 15 ao versículo de número 20. O primeiro subtópico que ele trabalha, o Júlio Zabatiero, vem falar a respeito da supremacia da lei e ou dos cosmos, né, do cosmos. Percebam que o Júlio Zabatiero, ele fala que Paulo, ele vai trabalhar na região de Colosso com uma igreja que, na verdade, não foi fundada por ele, certo? A igreja de Colossenses, ela não vai ser uma igreja que vai ser fundada pelo apóstolo Paulo, certo? E com isso, pelo fato dessa igreja não ter sido fundada pelo apóstolo Paulo, como nós vimos nas aulas anteriores, ela vai ter uma característica peculiar daquela região, né? Aquela região é a cultura helenista, ela vai se fazer presente, muito presente naquela região. E uma das características que Paulo ele trabalha ali, ele traz a mensagem
contextualizada, né? Ele vai contextualizar a mensagem do evangelho. E essa contextualização dentro da teologia nós chamamos de acomodação. O que seria essa acomodação? Você já anote essa palavra no seu caderno de vocabulário, acomodação. Seria você contextualizar a mensagem do evangelho, mas sem perder a essência. O que seria essa essência? Sem perder o foco de Jesus Cristo. Você não pode tirar o foco de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele fazia muito esse aspecto, né, de contextualizar ou acomodar a mensagem, né? Ele fazia essa acomodação da mensagem. Aí o Júlio Sabatier, ele já começa nos apresentando alguns povos que se fazia presente e alguns conceitos que esses povos tinham na época. Um dos povos que nós vamos agora trabalhar é com o judaísmo, né? O judaísmo, segundo o Júlio Sabatier, ele tinha a salvação, não existia o dualismo entre a matéria e o espírito, corpo e alma. A salvação era por meio apocalíptico, né, que vem falar lá em Isaías, capítulo 65, do versículo 17 ao versículo 25. O que vai falar sobre lá em Isaías? Vai falar a respeito da nova criação, do novo céu, da nova terra. E o que seria essa salvação apocalíptica? Seria justamente a mensagem central do judaísmo, né, que iria acabar com todo esse mundo e o Messias iria estabelecer um novo reinado, ou seja, uma nova terra, um novo céu, certo? E algo interessante aqui que o Júlio Sabatier ele já começa iniciando é justamente a questão desse dualismo, né, entre a matéria e o espírito. O que é importante nós entendermos esse aspecto dualista aqui, que não existe dentro da soteriologia ou da salvação no judaísmo. Nesse período aqui, pessoal, muitos filósofos, muitas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, certo? E essas pessoas que se convertiam ao cristianismo, eles traziam consigo algumas bagagens de teorias, de conceitos, de ensinamentos que eram pilares da fé que eles estavam servindo, certo? Então, o que acontecia? Existia uma seita ou existia um pensamento filosófico chamado gnosticismo. O gnosticismo, ele é um pensamento filosófico que vai pregar que o mundo espiritual ele é algo perfeito. E o mundo da matéria foi algo que foi criado por um Deus chamado Demiurgo, né? E esse mundo da matéria, ele é um mundo mau, um mundo ruim. Então, vocês percebam que, partindo desse conceito do gnosticismo, dizendo que o mundo espiritual é um mundo perfeito e o mundo material é um mundo imperfeito, o que eles vão dizer, os gnósticos? Que para que você possa chegar à perfeição, você precisa ter um conhecimento especial. E como que seria esse conhecimento? É por meio da gnose, certo? Então, a gnose é o conhecimento especial necessário para que você se liberte desse mundo material e possa, assim, ascender ao mundo espiritual, ou mundo perfeito. Nós iremos melhorar esse conceito e explicar com mais detalhe mais na frente. Mas, para que você entenda para agora, basta você ter o conhecimento disso que eu falei, né? Se você não tem, faça a sua pesquisa, o que é o gnosticismo, no tempo de Paulo, para que assim você possa entender de forma mais clara a respeito do que essa seita que Paulo confrontou na época dele. Vamos lá. E o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer o seguinte, que
No meio do judaísmo, né, ou dentro da fé judaica, nós iremos aceitar a ontologia, né, mas nós não vamos aceitar a sua soteriologia, a forma como o judaísmo prega a salvação. Por quê? Porque a salvação para os judeus, pessoal, ela se dá por meio da obediência da lei, certo? Então, para que você, dentro do judaísmo, você possa ser salvo, e nós estamos falando agora dentro do contexto histórico da época de Colossenses. Então, na época de Colossenses, para que você pudesse ser salvo, você tinha que obedecer à lei, certo? Então, esse aí é o que o livro de Colossenses vem trabalhar, certo? Vem trabalhar justamente essa questão dessa salvação, que para ser salvo é necessário observar a lei. E o que é a ontologia? Por que a ontologia dentro do judaísmo ela vai ser aceita? Porque a ontologia, o que seria a ontologia? Vou explicar aqui, eu até coloquei aqui. A ontologia seria o ramo da filosofia que estuda a natureza do ser, a existência, as categorias e as relações entre os diferentes tipos de entidade. Então, vamos entender aqui. Dentro do judaísmo, o Messias ele não era esperado como Salvador, mas o Messias ele era um libertador político. Tanto que, se você for estudar, tirando aqui a parte de Jesus Cristo como Salvador, né, só para fins que você possa entender, Jesus Cristo ele foi morto por questão política. Por quê? Porque na época de Jesus, existia ali uma pessoa que era o cabeça do Império Romano. E esse cabeça, ele tinha ali os seus subordinados que ajudavam ele a governar o império. Com isso, o que vai acontecer? Jesus Cristo ele vai se apresentar, né? Na verdade, ele não vai se apresentar, mas as pessoas vão trazer esse título para Jesus como ele sendo o rei dos judeus. Tanto que quando Jesus ele morre, colocam-se a placa, né? Jesus Cristo, o rei dos judeus. Então, percebam, eu quero que vocês entendam comigo. Não fazia sentido um outro rei ali no Império Romano, sendo que já existia esse rei, que era, estou falando da parte terrena, tá, do Império. Então, foi por conta disso que Jesus Cristo, ele acabou morrendo, né? Acabou sendo crucificado aí por questão política também. Claro que nós entendemos, nós cristãos, nós entendemos que Jesus Cristo ele teve que se sacrificar, morrer na cruz do Calvário, para salvar eu, salvar você, mas trazendo por um contexto mais teológico, racional e político, Jesus Cristo também ele morre dentro desse sentido como um libertador político, né? Na verdade, as pessoas vão ver ele como um rei e por conta disso ele vai vir a ser crucificado na cruz. E por que é importante nós entendermos a questão da ontologia? Porque quando nós estudamos teologia, ou quando nós estudamos cristologia dentro da teologia sistemática, nós nos deparamos com 3 tipos de cristologia. Então, anote esses 3 tipos de cristologia, porque vai ser importante. A primeira cristologia que nós estudamos, né, quando nós estamos aí novo na fé, é justamente a cristologia funcional. E você talvez me pergunte assim, mas pastor Germano, o que seria, professor Germano, o que seria essa cristologia funcional? É justamente a cristologia que vai trabalhar as funções de Cristo. É aquela cristologia que nós aprendemos dentro da igreja, quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus, que nós aprendemos que Jesus Cristo ele é o nosso Salvador, nosso libertador, ele veio para morrer por nossos pecados. É a cristologia funcional. Nós estamos aprendendo a função de Cristo. Porém, quando nós estamos já há algum tempo dentro da igreja, se faz necessário claro, algumas pessoas, se faz necessário, nós temos um conhecimento mais detalhado, né, com relação à própria Bíblia, né? Então nós vamos lá vamos estudar teologia. Quando nós nos deparamos com o estudo da teologia, dentro da teologia sistemática, nós iremos encontrar uma matéria chamada cristologia.
Nessa cristologia, nós vamos nos deparar com a cristologia ontológica, que é uma cristologia diferente da cristologia funcional, como nós aprendemos na igreja. Essa cristologia ontológica, nós vamos estudar a respeito da natureza do ser chamado Jesus Cristo, da existência, né? Qual é a relação que ele tem com o Pai? E isso daí, pessoal, nós vamos estudar os concílios, nós vamos estudar a história da igreja, então nós vamos estudar o ser Cristo, né? A ontologia em relação a Cristo. Então, só para que você diferencie a cristologia funcional, nós estudamos as funções, aquela cristologia mais habitual, né, como até mesmo Júlio Zabatiero ele fala, aquela teologia do dia a dia, né, trazendo nesse aspecto aquela teologia que quando você aceita Jesus Cristo. Teologia ontológica, quando você começa a estudar, se debruçar em relação ao estudo da teologia, você vai estudar o ser ou a natureza do ser Jesus Cristo, e por fim, a teologia prática, que é o que ele vai apresentar aqui para nós, que é a teologia que Paulo, ele trabalhava, certo? A teologia que Paulo apresentava é a cristologia funcional, junto com a cristologia ontológica. Então, nós vamos ver que Paulo, ele fazia esse link, ele conseguia trabalhar as duas cristologias, né, de uma forma prática. Então, é o que Júlio Zabatiero está apresentando aqui para nós. Vamos lá. Então, nós já vimos aqui que o judaísmo, ele não existia esse dualismo entre a matéria e o espírito, a salvação era por meio apocalíptico, né, que a qualquer momento o Messias iria voltar e iria instituir, né, iria estabelecer uma nova criação, um novo céu, uma nova terra. Nós estamos vendo aqui também que dentro da cristologia ontológica, que nós apresentamos aqui, o judaísmo, eles não estavam esperando aqui o Messias ou o Salvador, né? Eles esperavam ali um libertador político que iria libertar eles da escravidão do Império Romano, né? E agora nós vamos entrar agora aqui dentro do aspecto grego-romano, como que era aqui a salvação, né? Então, o Júlio Zabatiero, ele vai dizer que a salvação para os gregos e os romanos, ela se dava de três formas, ou era multiforme, né? E nós vamos ver como que era essa forma, essas três formas que os romanos ou os gregos tinham em relação à salvação, certo? E uma coisa que é interessante aqui que nós devemos observar em relação aos gregos e aos romanos é justamente esse aspecto com relação ao dualismo, certo? Entre a matéria e o espírito, né? Que foi um conceito aqui do gnosticismo que eu acabei de apresentar para vocês logo no início da aula. Então, por ser, né, uma filosofia, então eles vão trazer, né, esses conceitos dentro da filosofia e vão aplicar dentro de um aspecto da salvação. Então, para os gregos e os romanos, a salvação se dava de uma outra forma, diferente dos judeus, que para os judeus, para ser salvo, é preciso obedecer à lei, é preciso estar de acordo com o que a lei diz. Então, como que se dava essa salvação para os gregos e os romanos? De três formas. Vamos ver agora a primeira forma. A primeira forma foi, como eu apresentei para vocês, que a salvação ela consistia na libertação da alma da prisão corpórea e material do mundo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Lembra que eu falei para vocês que no gnosticismo, o mundo espiritual é um mundo perfeito e o mundo material é um mundo mau, criado por um Deus chamado Demiurgo, certo? E o que vai acontecer? Tudo que existe hoje em dia, vamos aplicar na época de Paulo, tudo que existia naquela época ali, o mundo, a matéria, tudo que existia era algo ruim, era algo que foi criado pelo mundo, pelo Deus chamado Demiurgo. Esse Deus, ele vai criar o mundo mal.
certo? E para que as pessoas pudessem ser salvas, elas precisavam se libertar, né? A alma dessas pessoas precisava se libertar dessa prisão que era o corpo. E como que eles se libertavam? Era justamente por meio do conhecimento especial, chamado gnose. Então, quando eles chegavam a esse conhecimento especial, eles conseguiam libertar a sua alma desse corpo, né? E eles conseguiam ascender a alma até chegar no mundo espiritual ou no mundo perfeito. Nós vamos ter algumas também variações com relação a esse dualismo. Alguns filósofos da época de Paulo, eles vão ser dualistas e outros vão ser tricotomistas, né? Só que nós não vamos entrar no mérito da questão aqui em relação ao aspecto tricotômico. Nós vamos falar mais lá na frente a respeito do que seria essa tricotomia, certo? E nós vamos ver aqui, até mesmo o Júlio Zabatier, ele vai colocar no livro, uma questão aqui importante, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, pelo filósofo platonista Posidônio, né, ele vai dizer o seguinte: em sua cosmologia, ele distinguiu entre um mundo celestial acima da Lua, imperecível e imutável, e um mundo sublunar, transitório e sujeito a mudança. O espírito humano tem sua origem no Sol, recebe do mundo intermediário a Lua, a alma que anima, e mantém o corpo que é providenciado pelo mundo sublunar. Olha só o que eu quero que você entenda aqui. Olha como é que eles pensavam naquela época do apóstolo Paulo, lá em Colossenses. Lembrando que tudo esse que nós estamos falando é a respeito do livro de Colossenses. Então, perceba como é que eles pensavam. Eles pensavam o seguinte, que existia um mundo celestial, esse mundo celestial ele estava acima da Lua. E o que mais que acontecia? Que o espírito humano ele teve origem no Sol. Então, para os filósofos, né, o espírito humano ele foi criado no Sol e a Lua, né, é que animava a alma. Então, vocês percebam aqui uma grande heresia em relação a esse ensinamento. Então, isso era uma das formas que os gregos e os romanos tinham em relação à salvação. Para os gregos e romanos, naquela época do apóstolo Paulo, era um outro conceito filosófico, né, ou religioso em relação ao destino. O que seria esse conceito aqui em relação ao destino? Seria exatamente o seguinte: uma força impessoal, que ela vai controlar o mundo todo e as pessoas. E somente quem tem, ou quem sabe, manipular a ação mágica, ou os poderes mágicos, eles poderiam manipular o destino, certo? Então, você vai perceber isso aqui, justamente em alguns ensinamentos ali do Colossenses, quando Paulo está confrontando, certo? Porque para algumas pessoas, as pessoas que tinham acesso a esse poder mágico, elas conseguiam manipular ou controlar o mundo e também controlar as pessoas. Então, alguns filósofos, eles vão acreditar esse tipo de manipulação ou poder mágico ao próprio Jesus Cristo. Então, por isso que Jesus Cristo ele podia manipular alguns aspectos do destino, alguns aspectos do mundo e até mesmo as pessoas, certo? Por isso que Paulo ele vai confrontar esse tipo de ensinamento. Então, nós já vimos aí o judaísmo, nós já vimos aqui os gregos e os romanos, né, que existiam duas formas de salvação para eles. Uma era libertar a alma da prisão do corpo, e agora, justamente aqui, essa ação do destino, né? Quem tinha um poder mágico, ele conseguia manipular o seu destino. E a terceira forma aqui de salvação, em relação aos gregos e romanos, é justamente a questão das religiões de mistério. Que essas religiões de mistério, elas eram muito populares e tinham origem no mundo grego, né? Nós vamos ver aí
esse filósofo chamado Heymar Menet, acho que é isso, Heymar Menet, que vai dizer o seguinte, que a soteriologia só pode vir através da fé nos poderes que existem em um mundo além do invisível, que pertencem a uma ordem mais harmoniosa. As religiões ou filosofias ocupavam-se do domínio da vida que dependia de se a pessoa conseguia assegurar o favor dos poderes extraterrenos em partilhar de seus benefícios. A crença no poder era primário, que se visse todo o universo invadido pelo poder do Logos. Vou explicar isso aqui de forma mais simplificada para que você entenda. O que vai acontecer? Essas religiões de mistério, elas vão dizer o seguinte, que para você chegar à salvação, você precisa fazer alguns sacrifícios ou alguns rituais em segredos. Né? Isso aqui é mais parecido com a maçonaria, com aqueles rituais ali que somente eles têm acesso. Então, a salvação se dava mais ou menos desta forma. Então, ele vai chamar religiões de mistério justamente porque vai existir mistérios em relação a esse aspecto de salvação, que somente pessoas de lá de dentro vão ter acesso a esse tipo de salvação. Então, resumindo aqui os 3 modos de salvação, um vai ser da libertação da alma, da prisão do corpo, o segundo vai ser o conceito de destino, que só quem tinha o poder mágico conseguia manipular o destino e controlava o mundo e as pessoas. E o outro vai ser a questão aqui das religiões de mistério, né, que somente aquelas pessoas que tinham acesso de lá de dentro da própria religião tinham esse acesso a essa libertação ou a esse tipo de salvação. Pessoal, então nós vamos ficando por aqui, nossa primeira parte da nossa aula, e em seguida nós vamos estar dando continuidade à segunda parte dessa aula. Então, até a próxima. Tchau, tchau.